Tudo que eu fiz para ter um parto normal de sucesso. Oi meninas, tudo bem? Gente, hoje eu vim falar para vocês de coisas que eu fiz durante a minha gestação para conseguir ter um parto normal de sucesso e, digamos que rápido, né? Meu parto durou aí umas 5 horas de trabalho de parto ativo e eu vou contar para vocês, né? Tudo que eu fiz durante a gestação para preparar o meu corpo, né? Pro grande dia, né? Da chegada da nossa Mariazinha. Eu tô sozinha com a dona Mariazinha, então ela tá aqui. Então se vocês ouvirem qualquer coisa, é ela, tá? Não tem muito o que fazer, né? A primeira coisa, né? Quando a gente pensou em ter a Maria, pensou em ter um filho, a gente já começou com muita oração, que se fosse da vontade de Deus, se fosse essa vontade de Deus, se fosse pra ser agora, né? Que assim fosse. Se não fosse pra ser agora também, gente, tudo bem. Então, começando por muita oração, sempre falava com Deus qual que era a minha vontade, que eu queria ter parto normal, porque eu sempre ouvi minha mãe teve 4 partos normais, e ela sempre falou que a recuperação era ótima, que a dor era na hora só, depois que o nenê sai, tá tudo bem, depois que o nenê sai, a dor sai junto, e é literalmente isso que acontece, tá? É uma dor, assim, inexplicável, mas na hora que o nenê sai, gente, é a mesma coisa do que tirar com a mão. Que é o que acontece, né? O nenê sai ali, já não tem mais porquê o corpo ficar se contraindo, porque na verdade o que acontece, né, no parto normal não, né, quando a mulher entra no trabalho de parto, o corpo contrai, né, pra expulsar o bebê, porque chegou a hora dele vir ao mundo. Então, que foi o que, né, me despertou querer ter o parto normal, até porque a cesárea é cirurgia, você tem que tomar anestesia, tudo essas coisas de cirurgia, né, gente? E eu não gosto muito, não. Então eu falei, vai ter que cortar e tudo mais. Então eu orei a Deus pra que tudo desse certo, pra que a gente não tivesse nenhuma intercorrência, né? Pra que a gente não tivesse nenhuma intercorrência durante o parto, né? Mas se tivesse também, a gente tivesse que ir pra cesárea, pra mim tudo bem. O importante era a minha filha vir com saúde, né? O próximo, né, é a alimentação. A alimentação, gente, desde o começo, gente, eu já tinha em mente que eu queria me alimentar bem, porque eu tinha muito medo de engordar muito na minha gestação. É normal você engordar na gestação, né? Mas eu não queria engordar muito, né? Eu queria comer bem, né? Tanto pra mim, né? Que quando você se alimenta bem, você se alimenta por você e pelo bebê também, né? Porque vai tudo pro neném. Então, eu tinha isso em mente, tá? Que eu ia cuidar do meu corpo, que eu ia fazer exercício, que eu ia fazer de tudo pra conseguir, né, ter um parto normal e pra me cuidar em si. Então, a alimentação acho que fez toda a diferença também. Eu não engordei muito na gestação, eu engordei 12 quilos, né, que é o que normalmente engorda, 12, 13 quilos, se eu não tô enganada. A água, gente, eu bebi bastante água na gestação. Eu tinha muito medo de ter problema com o líquido amniótico, né? Abaixar e tudo mais. E então eu tinha muito medo. Inclusive, eu tinha uma amiga do meu serviço que ela teve esse problema. O médico não viu que a água, o líquido amniótico estava baixo. E, enfim, e aí eu tinha muito medo. Então, gente, eu tomava muita água mesmo. Tipo, eu tinha uma garrafinha no meu serviço de 500 ml. E eu tomava ela o quê? Umas 4, 5 garrafinhas, que dava o quê? 2,5 litros durante o dia, né? Durante o dia. Então, fora a noite, né? Que dá muita sede também. O corpo já pede muita água. Quando você está gestante, o corpo pede muita água. Você fica com muita sede, gente. Muita sede mesmo. Se você tá pensando em engravidar e tal, ou você não tem filho, o corpo pede muita água. Então, assim, é muito importante, gente, a água. Não só na gestação, né? Agora vamos para os mais importantíssimos, que foi os exercícios. Gente, normalmente eu vi que as pessoas deixavam para fazer os exercícios no finalzinho da gestação, quando completasse de 35 para frente, ou de 37, 38 para frente, aí começava a fazer exercício. Eu não, gente. Eu decidi que eu ia começar a fazer exercício desde o comecinho da minha gestação. Então, desde quando eu descobri, eu fiz exercício todos os dias. Claro que tinha dias que, né, a gente falhava, né? Então, eu decidi que eu ia fazer exercício todos os dias, eu ia me cuidar. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, gente, alguns dos exercícios que eu fiz e que me ajudou muito. Gente, o exercício,
você tá preparando o seu corpo para a chegada do bebê. Então, você tá preparando o seu corpo para aquele dia, entendeu? Então, é muito importante o exercício. E o exercício, gente, me ajudou em questão de dores. Eu tinha muita dor nas costas, aqui no cóccix, sabe? Sabe aquelas pontadas? Gente, tinha muita. Porque eu ficava praticamente o dia inteiro sentada no computador, né? Que eu trabalhava. Eu ficava praticamente sentada, levantava um pouco, mas nada se compara ao tempo que eu ficava sentada. Então, assim, na hora de ir embora, gente, nossa, era uma tristeza, porque doía muito. Então, gente, pra mim, eu acredito que deu certo, né, pra mim. O exercício foi muito importante mesmo. Esse exercício aqui, então, cara, ele me salvava, me salvava. E tanto é, gente, que eu tive o parto assim, tá bom? Eu tive o parto desse jeito, a Maria nasceu assim. Esse exercício eu fazia todo dia. Todo dia, gente. Tanto é que com 30 semanas, a Maria já estava encaixada. Então, assim, ela não se mexeu mais, ficou ali até o final da gestação. Assim, os exercícios é muito importante, gente. Muito importante mesmo. Outra coisa, gente, muito importante e última, é a caminhada. Andar, gente. Andar. Todo médico pede pra você andar, pra você caminhar. Então, gente, toda oportunidade que eu tinha de caminhar, de andar, eu andava. Tanto é que quando eu ia trabalhar de carro. E aí, meu marido às vezes me levava, ou eu ia de carro mesmo e voltava de carro. Mas quando meu marido me levava, eu sempre falava pra ele, amor, me leva, né? E vai trabalhar com o carro, que depois eu vou buscar no seu serviço. Não era tão longe, gente. Mas era longe pra mim, que tava grávida. Enfim. Então eu aproveitava, né? Tinha que ir embora, então eu aproveitava e ia caminhando até lá, buscar o carro. Basicamente, eu fazia isso quase todos os dias. E quando eu tava muito cansada, gente, não, eu ia embora de carro. Mas a oportunidade que eu tinha de andar, de caminhar, vamos caminhar, vamos, eu ia. Gente, eu subia embora. Mas pra subir embora, gente, é uma ladeira. Uma ladeira. É ladeira que fala? É ladeira? Então, era uma subida, gente do céu. Vocês não têm noção. Eu chegava em casa, meu pé tava desse tamanho, tava um pão. Isso que eu não sou de inchar muito, eu incho mais no calor, né? Quando tá calor, aí eu encho minha mão, encho meu pé. Então, que também me ajudou muito mesmo a questão da caminhada. Então, meninas, pra você que é gravidinha, pra você que vai ter um bebê e pretende ter parto normal, eu espero que essas dicas te ajudem, né? Te ajude aí a ter um parto de sucesso, assim como foi o meu. O meu durou 5 horas, né? Não sei se eu já falei, mas o meu trabalho de parto durou 5 horas de trabalho de parto ativo. E eu acredito que foi muito rápido, gente. O mais importante, gente, é a saúde do neném, tá bom? Não se prenda muito a isso de, porque eu quero, porque tem que ser. Não, tá? Não se prenda a isso. Se pode fazer ou você não gosta de fazer exercício, você procura seu médico, né? Procura conversar com ele, que ele vai te explicar, te auxiliar, né? Quais o tipo de exercício, né, que você vai poder fazer durante a gestação. E é isso, gente. Faça tudo com cautela, né? Pensando na saúde do neném, que é o mais importante, né? Tenha em mente que se precisar ir para uma sala de urgência para fazer a cesárea, vá para sua saúde e para a saúde do neném, tá bom? Então, se vocês quiserem que eu traga o meu relato de parto, deixa aqui nos comentários, que aí eu trago pra vocês um vídeo contando como que foi esse dia tão importante na minha vida, tá bom? Já deixa seu like, compartilha com a gravidinha, com a sua... Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!